Olha, eu não sei se o Corinthians de fato quer que ele fique, né? Será que quer? Agora, É, algum gesto tem que fazer, né? Pra pelo menos parecer que quer que fique. Jamais saberemos a verdade. O que está dentro da cabeça das pessoas, a gente não vai saber. Porque ninguém vai passar esse recibo. Desprezar um ídolo, né? Ainda mais um ídolo como o Cássio. Mas ele está na reserva. Ele virou bode expiatório aí de tudo de ruim que acontece no time, né? Tudo de ruim não, mas de boa parte das coisas ruins que acontecem no time do Corinthians estoura em cima do Cássio. Então, ele parece estar cansado. O Cruzeiro agora deve ter investimentos e tudo, pode ter um time mais interessante para ele jogar, mudança de áreas, né? Normal que ele queira sair. Agora, não dá para você tratar assim, mesmo que alguém pense, o Cássio indo embora, até bom, temos um goleiro mais jovem, alivia a folha de pagamento e tal, dá até um desgaste, né? Mas como é que você admite isso? Não dá para admitir isso. Então, algum gesto pode ser feito para parecer, pelo menos, que querem a permanência do Cássio. e aí, Arnaldo? Não me parece uma boa, hein? Cássio, que é uma figura muito grande no Corinthians, ir embora. Pois é, né? Essa situação do Corinthians com ídolos notórios e tudo mais, né? O ano passado o time estava repleto desses ídolos, as saídas um tanto quanto conturbadas, né? Renato Augusto, Gil, né? O Cássio era um dos remanescentes com o Fagner e tal. Acho que o Cássio, de fato, como você falou, Tironi, é um caso à parte, porque talvez pelas conquistas todas e a participação decisiva nas principais, seja mesmo um dos maiores ídolos da história do clube. Mas lembro também como o William voltou e saiu do Corinthians, né? Como caras que tinham muitos vínculos com o clube e tiveram saídas meio frias, quase assim, né? Meio inesperadas, meio mal explicadas. No caso do Cássio, teve esse roteiro desse 2024 que, por enquanto, é muito ruim para o Corinthians, né? Do presidente ao último funcionário. Muita bagunça. E enquanto isso, o time jogava e ele era, como o Mauro falou, a vitrine principal. Qualquer gol que o Corinthians tomasse era responsabilidade do Cássio. Isso, inclusive, entre os torcedores do Corinthians. Teve esse endeusamento do Carlos Miguel, que contra o Flamengo tomou um gol que talvez se o Cássio tivesse tomado estaria apanhando até agora, né? Aquele gol do Pedro. Então eu acho que e um goleiro, um jogador que talvez imaginasse pela história que viveu ser preservado, blindado de tudo, talvez ele tenha ficado surpreso com essa hostilidade de parte da torcida do Corinthians, não a do estádio, né? Porque mesmo no banco, na última partida no campo do Corinthians, ele foi ovacionado pela torcida e tudo mais, mas nas redes sociais e tudo mais, como aconteceu com o William, por sinal, né? E o William decidiu sair. E aí, nesse momento, vem uma proposta do Cruzeiro de 3 anos de contrato, ele já está no final da carreira, e para ele pode ser interessante. Curiosamente, ele pode fazer o caminho inverso do Fábio, que ontem falhou miseravelmente no Morumbi, mas que saiu do Cruzeiro logo quando entrou a SAF com o Ronaldo lá atrás. Parecia ser uma coisa impossível, né? Gerou até um conflito entre torcida e Ronaldo, e depois foi jogar, e já está jogando há um tempão no Fluminense, foi campeão da Libertadores e tal. O Cássio, me parece, tecnicamente, ainda um goleiro bem interessante, cara. Eu não acho que ele esteja já descartado. Ele talvez não tenha mais os mesmos reflexos e tudo mais. O jogo com o pé, assim como o do Fábio, né? É mais uma coincidência, né, parceiros? Imaginar que o Cássio e o Fábio vão se tornar exímios jogadores com os pés, não tem como, né? Mas ele tem essa proposta de jogar no Cruzeiro por 3 anos. E o que me parece, depois de ler aqui as apurações dos colegas, é que ele está decidido a sair mesmo. Isso pega muito com o corintiano e aí, nesse momento instável, o Corinthians tem referências, né? Por quê? O presidente não é referência. O diretor de futebol não é referência. O técnico não é referência. O elenco todo é novo, praticamente. Sair agora, nesse contexto,
para o Corinthians eu acho que é um risco grande, até porque o Carlos Miguel não me parece exatamente pronto para tudo. Até debaixo das traves ele tem muito potencial, já mostrou. Mas não sei se vocês repararam, a entrevista pós-jogo com o Flamengo já é uma entrevista reativa, já é uma entrevista natural para um cara tão inexperiente, mas que sem o Cássio passaria a ser o goleiro do Corinthians incontestavelmente e várias vezes teria que prestar declarações ou esclarecimentos, como o Cássio sempre faz depois dos jogos. Uma coisa é você ser o reserva promissor, né, Tironi? Ah, você fica ali na espreita, o goleiro promissor. Vários já passaram por isso, né? Eu lembro muito da transição Rogério Ceni e Zete. Né? O Rogério Ceni, demais, cata demais, vai atropelar o Zete. Quando o Zete sai, o Rogério Ceni está sozinho, aí no começo foi bem complicado, né? O que pode acontecer com o Carlos Miguel também, né? É mais um capítulo esse capítulo Cássio, nesse ano até agora, muito turbulento do Corinthians. Esse negócio é um clássico, né, ô Mauro? Esse gol que o Carlos Miguel tomou no jogo contra o Flamengo, o primeiro gol, que a bola passa meio embaixo dele ali, o gol do Pedro, quando não tiver mais Cássio, a cobrança vai ser outra. Aí até a gente vai dizer, o Cássio não tomava esse gol, né? Quando o cara vira a estrela principal, também reflete nele se não tiver um cara grande como o Cássio ali. Mas o fato é que o Corinthians enfrenta hoje o Argentinos Júnior. O Corinthians é o segundo colocado no seu grupo, com 7 pontos. O Argentinos Júnior tem 6. Lembrando que o Corinthians perdeu do Argentinos Júnior reserva no jogo de ida e joga agora em Itaquera, ainda tentando ser o primeiro colocado do grupo para se classificar de forma direta nessa competição. Mas não sei não se o Corinthians precisa pensar na Sul-Americana ou mais no Brasileiro, porque a coisa não está fácil, Mauro. Ele tem que tentar avançar, né? Tem o Racing aí que vai chegar a 11 pontos, né? Que vai vencer provavelmente o Nacional do Paraguai, deve vencer. Aí chega a 11 pontos. O Argentino Júnior tem que ganhar do Corinthians, né, depende da vitória. Mas o Corinthians não pode jogar muito pelo empate, não, porque ele tem que tentar ser primeiro do grupo. Então ele tem que tentar vencer para depois ganhar do Racing e ser primeiro. Então, enfim, precisa da vitória. Os dois times jogam pela vitória hoje. O empate não é interessante para ninguém. Para tentar, pelo menos, no caso do Argentino, pelo menos ser o segundo da chave. E no caso do Corinthians, ainda dá para ser o primeiro. A questão é a seguinte, né? O Corinthians faz gol em quem, né, cara? O Pois Corinthians No fez gol do Fluminense. Fluminense, No do Diniz Fluminense. e no Nacional do Paraguai. Exato. Os times que o Corinthians faz gol. Então, é bem difícil a situação, cara. Bem difícil. E essa situação do Cássio acaba sendo mais um problema, né? Porque é claro que tem aquele torcedor hater que consegue ter ódio do Cássio, né? Mesmo sendo corintiano, sempre tem um maluco para isso. Mas a maioria da torcida vai sentir a saída dele, né? Um jogador histórico do clube, né? E tudo que ele já fez pelo Corinthians, tudo que ele já fez, já salvou o Corinthians tantas e tantas vezes. Então, é um jogo. Agora, pega um adversário também num momento crítico, né? O argentino perdeu lá pro Racing novamente, jogando em Montevidéu. Tinha até mais torcida do que o time local e foi derrotado, se complicou na competição. Antes foi eliminado na Copa da Liga na semifinal nos pênaltis pelo Vélez. Então, os dois times têm um momento delicado.